Meus irmãos, hoje nós terminaremos a exposição de Abacuque e eu não vou pregar um sermão temático sobre a Páscoa. Na verdade, não é nem um sermão, é uma meditação, um exercício devocional. Eu não vou fazer um exercício devocional temático sobre a Páscoa, porque, pela providência de Deus, esta parte final de Abacuque, que é a parte mais conhecida do livro, eu creio a mais bela do livro, quando Abacuque ele professa e renova a sua fé diante do Senhor. Nós vemos aqui claramente a fé de Abacuque, mesmo que entre sombras, lá no Antigo Testamento, voltando-se para aquilo que é a Páscoa, voltando-se para a promessa de Cristo, promessa da vida que há em Cristo, a promessa da ressurreição que há em Cristo. Então, a providência de Deus reservou para nós esta mensagem. Nós não esperávamos esta mensagem, porque antes de todo este problema que esta segunda onda do Covid trouxe, eu pregava na igreja o Evangelho segundo Mateus, pretendia começar também a pregar o livro de Gênesis, mas nesta parada foi minha decisão, orientado pelo Senhor, a começar a fazer exposições em Abacuque. E aprove ao Senhor que o domingo de Páscoa ainda fosse um domingo restrito para continuarmos em Abacuque e terminarmos todo o livro. E pelo que estamos vendo, foi exatamente até o final do livro. 4 domingos que eu precisaria para expor, e foram 4 domingos. 4 não, 5, né? Hoje é o 5º domingo. E aqui nós temos uma mensagem muito clara que aponta para a vitória da nossa fé. E a vitória da fé se encontra na obra e na pessoa de Jesus. Abacuque, ele nos mostra, nestes versículos 17 a 19, como a fé vence em tempos de crise extrema, em tempos de luta, tempos semelhantes aos que temos vivido hoje, né? E a vitória que nós temos que ter nos dias de hoje é a vitória da fé. Eu vou ler aqui os versos 17 a 19 de Abacuque 3 e peço aos irmãos que ouçam com atenção e acompanhem a leitura que farei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Recapitulando, queridos, o que temos visto neste livro, neste maravilhoso diário de oração do profeta que intercede por si mesmo, que intercede pelo povo de Deus, que faz aqui, às vezes, de um modelo, de um tipo de Cristo, como intercessor junto ao Pai. O que nós temos visto e aprendido neste livro é que Abacuque, ele suplicou que Deus removesse a perversidade, a maldade e a injustiça do meio da sua nação, do meio da igreja do Antigo Testamento. Ele ora ao Senhor no início do livro, a fim de que o alto e santo, aquele que habita na eternidade, purificasse o povo, que salvasse o povo da aliança. No entanto, diferentemente daquilo que ele esperava e tanto almejava, ele foi informado que o propósito de Deus não era avivar o povo em um primeiro momento, mas que o propósito de Deus, conforme encontramos no capítulo 1, a partir do verso 5, era trazer a vara da correção, a disciplina da aliança sobre a nação, e a mais severa das disciplinas. Na verdade, queridos irmãos, aquilo que Deus responde a Abacuque, ali a partir do verso 5, até grande parte do capítulo 1, esta primeira resposta do Senhor ao profeta, até o versículo 11, é Deus dizendo ao profeta que vai cumprir as promessas de maldição que se encontravam na lei.
Em Levítico, no capítulo 26, os irmãos podem depois conferir, e também em Deuteronômio 28, que é a repetição de Levítico 26. Quando Moisés, mais uma vez, prega todas as bênçãos e maldições da aliança que já haviam sido anunciadas outrora, conforme o registro que se encontra em Levítico. E destas bênçãos, a mais terrível era o exílio. O povo da aliança, se fosse infiel ao Senhor, se vivesse uma vida de pecado, sem arrependimento, o Senhor tornaria a terra que mana leite e mel em uma terra árida, seca. Os irmãos devem se lembrar das meditações do ano passado, quando falamos disso, das pragas que vieram por causa do pecado, conforme pregou o profeta Joel, as pragas do gafanhoto. E esta terra, que era uma terra de paz e segurança, se tornaria uma terra de insegurança, porque os inimigos viriam contra eles, até o ponto que eles seriam retirados da terra e levados novamente de onde saíram. Porque, queridos irmãos, nós sabemos que Abraão, o primeiro, o pai da fé, o primeiro a quem foram feitas as promessas da graça para formar a nação e o povo da aliança, ele era um caldeu. Ele era de Ur, da terra dos caldeus. E agora o povo retornará à Caldeia, para de lá ser novamente chamado remanescente fiel. A vara de Deus viria contra os transgressores e, embora isto assustasse Abacuque, como nós vemos na sua reação a partir do verso 12 do capítulo 1, na sua segunda oração, que vai passar por todo o final do capítulo 1, esta era uma verdade já prometida pelo Senhor muitos anos antes. Se eles transgredissem, o Senhor enviaria seu castigo, seu juízo, conforme está em Levítico 26, a espada vingadora da aliança. E quando então o profeta insiste com Deus para que perdoasse, para que não usasse aquele que era pior do que o seu povo, um que é mais perverso do que os perversos de Israel, que era a nação dos caldeus, uma nação má, violenta, obstinada, que não tinha nenhum temor de Deus, pois o único Deus que eles adoravam era o próprio poder e suas armas de guerra. Deus responde ao profeta que os propósitos dele são propósitos bons, que ele estará lidando com o seu povo e com as nações a fim de peneirar e separar o que crê daquele que é soberbo. E Deus então revela a Abacuque aquilo também que está revelado desde o início da promessa da salvação. Quando primeiramente a salvação foi prometida, quando primeiramente a Páscoa de Jesus foi profetizada em Gênesis 3,15, e é dito a Adão e a sua mulher que Deus feriria a cabeça da serpente, mas ela feriria o calcanhar do descendente da mulher, que é Cristo. Deus revela que haveria por toda a história, perpassando todos os séculos e épocas, uma batalha, uma antítese entre a descendência da serpente, que aqui o Senhor chama de os soberbos, aqueles que confiam em si mesmo, que confiam em sua própria força, em seu próprio braço, aqueles que não temem a Deus, que seriam usados pela serpente, conforme está em Gênesis 3,15, conforme nós podemos também constatar lá em João capítulo 8, Apocalipse capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, eles seriam usados, cegados pela serpente e usados para atacarem aqueles que creem no descendente da mulher, aqueles que esperam com fé a promessa de redenção, a promessa do Salvador. E mais uma vez esta história, ela se repetiria, conforme Deus falou para Abacuque, em relação à invasão da terra prometida pelos exércitos sanguinários, violentos dos caldeus. Quando então o profeta ouve a palavra do Senhor e agora o seu coração se aquieta diante de Deus, crendo e aceitando esta mensagem, crendo que embora Deus venha peneirar a terra para separar o soberbo
daquele que é justo por causa de sua fé, daquele que viverá por causa de sua fé. Crendo na promessa de Deus que o conhecimento da glória do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar e que Deus governa estes eventos porque Ele está assentado em seu trono, Ele está em seu templo e que cabe ao homem e toda a terra quedar-se em silêncio diante dele. Abacuque, ele se submete, ele louva ao Senhor, e o capítulo 3 é esta oração de louvor a Deus pelos seus desígnios, mas ele intercede. Agora, uma intercessão na qual a vontade do profeta se coloca sujeita à vontade de Deus. Mas, meus irmãos, o profeta não deixou de ser como nós somos, um ser humano, cheio de sentimentos, de temores e de angústias. E o versículo 16, que conclui a primeira parte desta oração de louvor, demonstra estes temores do profeta. Ele diz: eu ouvi a palavra do Senhor, e meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele estremece em seu ser, ele sente angústia de saber que grandes problemas, grandes guerras, atrocidades, perigos se avizinhavam e Deus os derramaria sobre a nação para purificá-la, a nação santa, a nação de Israel. Mas o seu coração se aquieta na presença do Senhor. Eu devo esperar em silêncio. Ele responde positivamente à ordem do Senhor, que fecha o capítulo 2, no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E Abacuque se coloca em silêncio. Este santo homem de Deus, este piedoso da antiguidade, ele partilha conosco, meus irmãos, das mesmas fraquezas da natureza humana. Tiago, escrevendo a respeito da oração, ele diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Abacuque, aqui no capítulo 3, verso 16 de sua profecia, demonstra esta mesma verdade. Ele é homem como nós, ele é ser humano como nós, sujeito aos mesmos medos, às mesmas fraquezas, às mesmas angústias diante da morte, do extermínio que acometeria o seu povo quando eles fossem invadidos pela nação terrível dos caldeus. Mas, meus irmãos, ele se coloca em silêncio porque ele sabe que os filhos de Deus, para dar o testemunho da palavra, conforme está lá em Apocalipse 12, no verso 11, eles vencem o inimigo pelo sangue de Cristo, pelo testemunho que dão da palavra e por, em face da morte, não amarem mais a própria vida do que a glória do Senhor. Alguns de nós serão chamados para darmos testemunho de nossa fé, para demonstrarmos que somos justos pela justificação que provém da fé, até mesmo em circunstâncias terríveis, em momentos de angústia, e ele se aquieta, crendo no Senhor, crendo na sua salvação, crendo nas suas promessas e aceitando os desígnios do Senhor de juízo, de momentos dolorosos que haveria de acontecer sobre o povo de Israel. Abacuque se coloca em silêncio, primeiramente porque ele está plenamente consciente do dano futuro. Meus queridos, quão tem sido prejudicial à igreja a falsa pregação de nossos dias de uma teologia triunfalista, de que os crentes, eles são mais do que vencedores, não porque eles têm em Cristo a garantia da vida eterna, não, porque nesta vida eles haverão de usufruir de saúde, de bens, de prosperidade, de felicidade na família. Meus queridos, receber glória, receber domínio sem cruz não é a pregação de Cristo, é a pregação de Satanás. Não foi isso que Satanás pregou quando na tentação ele tentou o Senhor a receber todos os reinos, bastando para isso adorá-lo?
Não é isso que nós temos ouvido em vários púlpitos, em mensagens televisivas? Se você adorar a Deus, se você for para um culto de adoração e levantar as mãos, você vai ter a vitória. Esta é uma pregação diabólica. O servo de Deus, tal como Abacuque demonstra aqui, tal como o Senhor Deus em sua palavra, pela vida de Abacuque, nos demonstra aqui, ele tem consciência de que, conforme declarou o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Na oração, meus irmãos, Abacuque, ele deixa sua imaginação ir ao futuro. Ele visualiza já o futuro por causa da palavra de Deus. E ele não vê um futuro melhor. Ele não vê um futuro de paz e prosperidade sobre a terra, mas primeiramente ele vê exatamente o que aconteceria com a terra quando a nação santa, a cidade de Jerusalém, a terra de Judá fosse invadida pelos exércitos violentos e terríveis dos caldeus. Ele diz: quando o exército pagão entrar em Canaã, como uma horda terrível de gafanhotos, eles vão destruir toda a beleza, vão despir a terra de toda produtividade e vão levar embora todo o fruto e toda a alegria da terra que foi dada por Deus ao seu povo. A terra que foi dada por Deus, conforme a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, chamada de terra que mana leite e mel, se tornaria em uma terra assolada, destruída por causa das consequências do pecado. A criação se volta contra o homem, porque o homem adora a criação ao invés de adorar o Criador. Esta é uma lição que encontramos nas Escrituras. De maneira muito direta nos diz isto o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 1, quando diz que os homens, eles não adorando a Deus, não dando graças ao seu Criador, mesmo tendo conhecimento suficiente dele para reconhecer que há um Deus, o conhecimento revelado na criação, eles se inculcando por sábios, se fazem tolos, adorando a criatura ao invés do Criador. E por isso Deus os entrega às suas próprias paixões. A terra que deveria florescer em bênçãos de Deus para o homem, ela floresce em pragas, morticínios, vírus. Não é a adoração de nossos dias, a mãe natureza? Será que o coronavírus não faz parte da natureza? Será que os morcegos, ou sei lá de qual animal vem esse vírus, não são também partes da natureza? A natureza é mãe? É a mãe natureza que intuba os seus filhos, que os leva à morte? Nossa época adora a criação e não o Criador. Adora as belas praias, a vida regalada, os lugares bonitos, adora todas as coisas boas que a criação nos oferece, sem reconhecer que há um Criador que transformou a terra, que era sem forma e vazia, neste lugar paradisíaco e aprazível. E quando passamos a adorar a criação como um ídolo, Deus volta este ídolo contra nós, conforme o que foi prometido no final ainda do capítulo de número 2. Quando Deus denuncia os pecados dos soberbos, ele denuncia como o último pecado a idolatria e mostra que a idolatria trará a sua paga contra aqueles que não reconhecem o Deus verdadeiro. A natureza, a criação, a terra prometida que mana leite e mel, elas são transtornadas como consequência do pecado e Deus usa isto para manifestar o seu juízo para a glória dele mesmo. Abacuque, de forma a ter uma antevisão de um futuro calamitoso, ele descreve como ficará a terra santa, a terra da aliança, da promessa, quando ela for invadida pelos caldeus. A figueira, que era um símbolo de paz e prosperidade em Israel, alguns profetas falam que nos dias de paz, todo homem ele poderia ficar tranquilamente assentado debaixo de sua figueira e debaixo da oliveira. A figueira agora não floresceria, não se veria nenhum fruto nas videiras, símbolo da alegria.
As oliveiras, símbolo da prosperidade, não produziriam nenhuma safra, nenhum grão adviria dos campos, haveria fome, os rebanhos seriam eliminados, os estábulos ficariam vazios, porque não haveria gado morando neles. O exército terrível, o exército implacável de Nabucodonosor consumiria tudo que sustenta a vida, deixando para trás uma nação faminta, uma economia destruída, uma paisagem produtiva e estéril, a fertilidade da terra, que é sinal da bênção de Deus, por causa da idolatria e da ingratidão do homem, seria transtornada, e a terra de Israel, que deveria ser uma terra de alegria, seria uma terra de desolação e tristeza. Será que nós não temos percebido o que Deus tem feito com nossas prósperas cidades? Com o nosso outrora pujante comércio, com as economias modernas, com a sua circulação de bens, de pessoas, de propriedade, de capital? Como Deus tem oprimido o homem, usando a própria natureza que ele adora para oprimi-lo e para fazer com que suas bênçãos se voltem contra eles como maldições? Nós temos que ver estas coisas, porque Abacuque viu estas coisas e ele reconheceu a justa ira de Deus nestas coisas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, porque tudo isto será levado pelos inimigos, pelos caldeus. Ainda que tudo isto aconteça, verso 16, eu devo esperar em silêncio. Abacuque está em silêncio não porque sua alma está simplesmente resignada, mas porque ele tem um motivo maior de alegria. Deus muitas vezes tira de nós, meus irmãos, aquilo que nos atrapalha gozarmos plenamente da comunhão com Ele. Muitas vezes nós fazemos de nossa saúde o nosso ídolo. E nos dias da saúde esquecemos de Deus. Outras pessoas fazem da sua prosperidade e bens o seu ídolo. E nos dias da fartura esquecem-se de Deus. Outros fazem da sua família, da sua vida acadêmica, do seu trabalho, enfim, das boas bênçãos que Deus nos dá, elas transtornam estas bênçãos em ídolos e se esquecem do Senhor. Mas quando Deus, na sua infinita bondade, agindo com o rigor paternal, nos retira estas coisas, tal como ele fez com o santo do Antigo Testamento Jó, tirando dele tantas coisas importantes, ele aproxima nosso coração mais perto da fonte genuína de toda alegria e de toda vida, que é o próprio Senhor. Abacuque se coloca em silêncio, porque ele encontrou uma fonte de alegria mais deliciosa, mais plena do que as alegrias que refletem a glória do Senhor na criação. Ele encontrou alegria no próprio Deus, nos tempos da mais profunda aflição. Enquanto ele lutava com Deus em suas orações, ele percebe que ele precisava de fazer uma resolução interior. E a resolução dele era buscar o contentamento em Deus. Abacuque, meus irmãos, ele reconhece que todos nós, semelhantemente aos animais, criaturas de Deus, nós temos necessidades físicas. Nós precisamos do alimento, nós precisamos da água, nós precisamos do fruto do campo, nós precisamos de convivência, nós precisamos destas necessidades físicas, do lazer, do pão diário, mas Abacuque agora se lembra, e por isso ele se coloca em silêncio, que aquilo que de fato nós precisamos é de Deus. O Senhor declarou isto ao povo de Israel em Deuteronômio 8. E esta mesma mensagem que o Senhor declarou ao povo que peregrinou no deserto, ela é usada pelo Senhor quando no deserto é tentado por Satanás, conforme encontramos em Mateus 4, verso 4. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem.
Uma vez mais, quando Jesus ele levava o evangelho à mulher samaritana e aos demais samaritanos que estavam em trevas de ignorância, os seus discípulos o chamam e o convidam para se alimentar, porque já havia muito tempo que ele estava sem comer, e o Senhor Jesus então responde a eles em João 4:32: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O alimento do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai, era nutrir uma vida de profunda comunhão com o Pai. Abacuque, ele chega a esta mesma conclusão no versículo 18. Embora Deus possa tirar todo o sustento físico e material, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esta é a conclusão do único pensamento que inclui o versículo 17. Tudo pode faltar. A ameaça dos inimigos pode nos privar de tudo, mas os inimigos não têm poder de nos privar do que é primário e essencial, a comunhão com Deus. Ainda que a terra seja despida de tudo que traz a subsistência do corpo, todavia eu ainda tenho meu Deus, e nele eu me alegrarei. Ele é o meu alimento, ele sacia a minha alma, ele preenche o meu coração. Meus irmãos, nos tempos de crise, Deus mostra ao seu povo que nós podemos encontrar nele grande satisfação, grande paz, grande alegria. O apóstolo Paulo declara em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 6, que os crentes de Tessalônica demonstraram que eram escolhidos de Deus, eleitos de Deus, conforme está no verso 4 daquele capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, porque diante das perseguições, das provações, deles serem perseguidos pelos judeus e romanos na sua cidade, deles serem muitas vezes expropriados dos seus bens, deles verem seus direitos serem tomados, deles serem jogados em prisões, eles demonstraram que eram filhos de Deus, porque diante destas coisas, eles experimentavam a alegria do Espírito Santo. É tão doloroso, meus irmãos, percebermos que nós, crentes modernos, não somos crentes que jejuam. Uma das lições que o Senhor Jesus nos ensina a respeito do jejum é que quando nós negamos os prazeres do corpo, o alimento, nossa satisfação só pode ser encaminhada e concentrada nos prazeres da alma, da comunhão com Deus, que nossa alma cresça em comunhão com Ele. No entanto, nós temos sido tão atraídos pelo mundo material, pelos prazeres do alimento, pelos prazeres sensoriais, pelos prazeres que a criação pode nos oferecer, e isso tem nos seduzido, nos levado à intemperança, à luxúria, ao fascínio das coisas deste mundo, ao medo terrível da morte, a uma vida de fracasso espiritual e de dependência das coisas, ao invés de dependermos de Deus. Vejam, meus irmãos, que na nossa própria espiritualidade, o domínio das coisas materiais é a tônica. Nas modernas nações ocidentais, nas igrejas da Europa e da América, nós percebemos que a religião que tem sido praticada pelos cristãos evangélicos, o que sejam, sempre se volta para o corpo e para as suas necessidades. As orações são pela cura do corpo, prosperidade econômica, bem-estar físico e financeiro. Mas Deus disse a Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus muitas vezes nos tira tudo, para que somente o nosso coração possa se voltar a Ele. Porque tantas pessoas só buscam o Senhor quando estão no leito de enfermidade, sabendo que a morte se avizinha. É interessante, queridos, uma vez eu acompanhei uma irmã que foi diagnosticada com câncer de pulmão muito grave. E eu acompanhando aquela irmã quase semanalmente lá em Belo Horizonte, eu tentando aconselhá-la para preparar sua vida para encontrar com o Senhor. Obviamente,
ainda com a esperança da cura. Deus pode curar qualquer doença. Não há doença grave demais para o poder do Senhor, mas uma doença um dia vai te levar. Saiba disso. E tentando prepará-la para alegrar-se no Senhor, para buscar comunhão com o Senhor, para ter este mesmo sentimento e experiência de Abacuque, de estar em silêncio na presença do Senhor, esperando nele, ainda que a saúde seja retirada, ainda que as alegrias desta vida presente sejam retiradas, que ela se alegrasse no Senhor, no Deus da salvação. Aquela irmã mostrava que este assunto não a agradava, ela não queria ouvir sobre este assunto, sobre o preparar-se para a morte. Você está preparado para a morte? Você está pronto para encontrar-se com o Senhor? O crente não deseja a morte, mas o crente está preparado para a morte. Quando Jesus realizou aquele milagre extraordinário de multiplicar o pão e o peixe, ou os pães e peixes, conforme registrado pelo evangelista e apóstolo João, em João 6, a multidão veio até ele, queriam fazê-lo rei, e ele se esquiva da multidão, e em seguida ele prega um sermão dizendo: eu é que sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, isso nada tem a ver com a Eucaristia, que são apenas símbolos da carne e do sangue do Senhor. Se a Eucaristia, se a mesa da ceia fosse comer de Jesus, Jesus comeu a ele mesmo, porque ele também tomou a ceia quando ele instituiu. São apenas símbolos. Comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo, é se alimentar dele, é ter íntima comunhão com ele, é viver na presença dele. Se alguém não alimentasse de mim o pão vivo que desceu do céu, este não tem a vida. Abacuque, aqui, meus irmãos, em sua profecia, no versículo 18, ao meditar que o motivo dele estar esperando em silêncio, confiado no Senhor, era a sua alegria no Senhor e a sua esperança e certeza da salvação do Senhor, ele medita, tal como faz o apóstolo, também pelo espírito da revelação que nele estava, em Romanos 8, nos versos 35 a 37, que são versos tão caros para nós crentes. E após falar que nada poderia separá-lo do amor de Deus que é em Cristo, nem tribulações, nem fome, nem perseguição, nem vírus, nem espada, ele então diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Percebam que nem Abacuque, nem o apóstolo foram orientados pelo Espírito a dizerem aos crentes que nós não passaremos por extrema privação material ou física. Ao contrário, ambos dizem que os crentes podem passar por circunstâncias de sofrimento e perda, mas o que não pode acontecer com eles é que eles não podem e eles nunca perderão o amor de Deus por eles, que foi revelado na cruz do nosso Senhor Jesus, que é a nossa Páscoa. Quando lemos as palavras conclusivas do profeta Abacuque, meus irmãos, nós percebemos que durante a nossa caminhada e jornada nesta vida, sempre teremos aflições, sempre questões ficarão pendentes para nós. Abacuque nos leva a fazer reflexões profundas sobre a maturidade e o grau da nossa fé. Nós devemos nos perguntar, porventura, o Senhor tem sido o meu, o Senhor tem sido o seu deleite? Você tem prazer no Senhor? Quantos crentes estão angustiados por ficarem sozinhos? Mas será que o Senhor não está com você aí, na sua casa? Quantos crentes estão entrando em depressão porque não podem ter convívio social, porque não podem distrair sua mente com o burburinho e a correria do mundo e do dia a dia, porque não têm cultivado uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus? Você acha as delícias terrenas insossas, sem graça, quando o Senhor subtrai a luz do seu rosto, quando você não vê mais a presença e a glória de Cristo? Ou são as delícias terrenas aquilo que você busca? Acaso, meu irmão, a comida na despensa, o dinheiro na conta bancária são sua verdadeira segurança, o seu arrimo?
Ou você se apoia no Senhor? Meus irmãos, os tempos de crise são dados por Deus aos seus filhos, ao seu povo, não para juízo, mas para nos ensinar importantes lições. Nós precisamos aprender a alegrarmos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós nos esquecemos do prazer das coisas materiais, elas ficam coisas de ordem secundária, de somenos importância. Nós passamos a desejar e a meditar nas coisas que são muito mais deliciosas e prazerosas, que são as delícias celestiais. Conforme nos exorta a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 1 em diante, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, de onde Cristo está. Estas coisas que devem encher o nosso coração e trazer alegria e prazer. Quando nós crescemos na fé, percebemos que Deus é muito mais deleitoso nas horas amargas, nas horas de tribulação, do que nas horas de alegrias terrenas. Devemos nos lembrar aquilo que nos exorta o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 24 e 25. Toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. O que você tem colocado em seu coração, meu irmão? Porventura, a palavra tem sido o seu alimento nesses dias? Ou você tem colocado outras coisas, esperanças humanas, como motivo de seu deleite e expectativa para o futuro? Não tenha esperança quanto a este mundo. Eu tenho dito, as coisas vão piorar. Enquanto a humanidade e a igreja não tiverem temor do Senhor, não se arrependerem, este mundo vai de mal a pior. Mas desta porção do livro nós aprendemos que se ele permaneceu vivo, se Abacuque estava agora preservado por Deus para ser um atalaia e um arauto na nação, pregando aquele povo para que consertassem a sua vida, para que se voltassem para o Senhor, para que aprendessem a se alegrar em Deus e na sua salvação, ele poderia estar certo que nenhuma circunstância, por mais terrível que fosse, haveria de quebrar a comunhão e a alegria resultante desta comunhão entre Deus e o seu povo. A santa alegria com o Senhor é a causa do povo de Deus se manter firme em esperança e em fé. Abacuque, então, no versículos 18 e 19, ele termina sua oração celebrando o triunfo. Embora ele tivesse uma visão realista quanto ao futuro, de grandes derrotas que acometeriam o povo de Deus, ele agora celebra o triunfo. Ele diz que Deus é o Deus da minha salvação, conforme encontramos no versículo 18. O Deus da minha salvação. O profeta, então, ele se gloria no triunfo final de Deus. Ele também contempla não apenas as desgraças e infortúnios que cairiam no mundo mal, mas ele também contempla a salvação de Deus que seria dada através da cruz de Cristo. E no versículo 19, ele descreve poeticamente as consequências desta salvação sobre a vida do povo de Deus, daqueles que esperavam e aguardavam a Cristo, como os crentes, que dentre eles temos Abacuque, viviam antes da cruz, e também daqueles que já esperam a segunda vinda de Cristo, porque já conhecem a sua obra, daqueles que vivem depois da cruz. Abacuque, ele declara em uma linguagem de um guerreiro, uma linguagem militar, que o Senhor faz os meus pés como os da corça. Ele é a minha segurança, a salvação do Senhor é a minha fortaleza, e ele faz os meus pés como os da corça. A corça é um cervídeo, um animal veloz que anda em qualquer terreno de maneira altaneira e se move de forma ágil.
ela percorre campinas, ela anda por bosques, ela sobe penhas e pedras, nada é obstáculo para a corça. Deus, diz aqui Abacuque, ele capacita o seu povo a mover-se velozmente e com destreza, mesmo entre as tribulações da terra. E é exatamente isso que nós vamos ver quando a profecia de Abacuque, ela acomete a nação de Judá. Embora os caldeus viessem com extrema força e destruíssem a terra prometida, levassem muitos cativos, oprimissem o povo de Deus, Deus avivou o seu povo ao longo das eras. Deus despertou o espírito de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Ezequiel, de Esther, de Mordecai, de Neemias, de Ageu, de Zacarias, de Malaquias, de Salatiel, do sumo sacerdote Josué, de tantos homens também e mulheres santos anônimos que tiveram seus pés feitos ágeis como da corça para andarem no meio das tribulações e permanecerem firmes, aguardando a salvação do Senhor. A corça cruza os terrenos difíceis com velocidade e assim também Deus capacitará os seus filhos, ainda que eles sejam caçados por Satanás, afligidos pelo mundo, atingidos pela sua própria carne, a fé que eles têm no Senhor e na sua salvação dará a eles poder para andarem altaneiramente, com agilidade, no meio das provações, como as corças. E a história do povo de Israel até a vinda de Cristo mostra a verdade disto, porque Israel não passou apenas pelo desastre da Babilônia, mas eles foram também vítimas da crueldade da Pérsia, da Grécia e de Roma. E ainda hoje, porque Deus tem um propósito com a nação dos judeus, eles subsistem, enquanto todas estas nações poderosas e antigas, elas sucumbiram e foram consumidas pelas brumas da história. O mesmo tem acontecido com os crentes que têm sido vítimas de perseguições desde o início da igreja. Perseguido pelos imperadores romanos, pelo judaísmo no início da igreja primitiva, perseguidos pelo Islã ao longo de mais de 1000 anos, perseguidos pelos governos totalitários, tanto no Oriente quanto no Ocidente, perseguidos pelos regimes nacionalistas de esquerda e de direita, perseguidos pelos próprios cristãos apóstatas, como vimos nas perseguições na Idade Média contra os crentes, desde o período dos pré-reformadores e passando pelo período da Reforma, mas Deus tem dado aos seus servos o pé veloz e ágil da corça. Ele faz uma outra declaração sobre como Deus aviva o seu povo. Aqui Abacuque, ele traz a certeza da resposta da oração que ele fez no início deste capítulo, quando ele pede: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Como Deus aviva o seu povo. E ele diz: ele me faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente é literalmente, e me faz pisar os meus lugares altos. Pisar os lugares altos é uma figura que aponta para o privilégio dos vitoriosos, daqueles que venceram a guerra. Os guerreiros que vencem a guerra são aqueles que correm pelos cumes mais elevados, acima do campo de batalha, comemorando e celebrando a sua vitória. Depois disso, eles cavalgam em carros pelos altos, tal como faziam os gregos na chamada corrida olímpica, quando eles demonstravam vitórias andando com suas bigas velozes em lugares altos, para assim demonstrarem a valentia e a vitória dos guerreiros. Abacuque descreve exatamente esta cena de guerra comum na antiguidade. Andar em lugares altos é a prova de que, apesar de Abacuque perceber que o futuro traria terríveis provações, disciplina dura da parte do Senhor sobre o seu povo, eles seriam sustentados por Deus, eles seriam mais do que vencedores em todas estas coisas, conforme está em Romanos 8:37, em todas estas coisas
somos mais que vencedores através daquele que nos amou. E em 1 Coríntios 15, 57, a palavra de Deus nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este último versículo, escrito pelo profeta Abacuque, tem em vista a nossa ressurreição, porque ele sabia que ele andaria altaneiramente, como um vitorioso, apesar de muitos piedosos terem sido preservados por Deus, mas tantos outros terem sido vitimados por estas provações, pelo martírio, pela tirania dos inimigos, pelas doenças, pelas pragas, pelas pestes. A certeza da vitória é porque nem mesmo a morte pode vencer o povo de Deus, porque a morte foi tragada. Onde está, ó morte, a sua vitória? A vitória que Abacuque contempla, a vitória que procede do Senhor, que é a sua fortaleza, o Deus da minha salvação, é a vitória contra todos os nossos inimigos, a carne, o mundo, o diabo e o pior e mais terrível dos inimigos, a morte. O Senhor Jesus veio uma vez para vencer a morte na cruz e manifestou a sua vitória, porque no domingo da Páscoa ele ressuscitou para ser o primogênito de entre os mortos, as primícias dos que dormem. E ele virá outra vez para que aqueles que creem nele, quer estejam vivos em sua vinda, ou quer já estejam com ele em espírito e descerão com eles, para que todos nós sejamos revestidos de glória, ressuscitando em corpos incorruptíveis. Nossa alma, meus irmãos, se alegra no Senhor apesar das aflições, porque ela deve estar ancorada nestas coisas, nestas verdades. A verdade é que nosso Salvador triunfou sobre a morte na cruz. Nem o Covid tem poder de nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Queridos irmãos, se nós tivermos que ir para um UTI, se o Senhor quiser nos curar, que nós voltemos e continuemos a servi-lo aqui. Se Ele quiser nos chamar, que nós possamos ser recebidos na presença dEle para servi-lo de maneira perfeita nos céus, mas nós não temos que temer a morte. Jesus não nos prometeu que jamais sofreríamos, meus irmãos. Lembre-se disso. Ele disse que o discípulo não é maior do que o seu Senhor, e se fosse necessário, nós poderíamos sofrer até de forma semelhante ao sofrimento que ele sofreu. E quantos crentes na antiguidade sofreram com martírio? E ainda hoje, irmãos nossos sofrem com danos piores do que um vírus, sofrem em países árabes sendo degolados pela fraternidade islâmica, sofrem em países comunistas sendo presos e fuzilados por serem fiéis à sua fé em Cristo. E nós, às vezes, ficamos acovardados em nossa fé, receosos, medrosos, porque o Senhor tem feito com que algumas coisas aprazíveis da criação nos falte, mas tem nos faltado o Senhor? Tem nos faltado o Espírito Santo de Deus? Acaso, meus irmãos, todas estas palavras do profeta o perturbam? A realidade da comunhão com Deus não tem sido uma fonte de alegria e alimento para você nas horas escuras? Você pode encarar até mesmo a ferocidade da guerra, a mortandade do vírus e ainda ter certeza do triunfo final? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Você tem lidado com as mais profundas realidades do Deus que é Espírito e sua necessidade de comunhão com Ele, de renovação espiritual em Cristo Jesus? É isto que tem sido sua preocupação nesses dias de lockdown? De crescer em sua comunhão com o Senhor? Você, meu irmão e minha irmã, tem aprofundado a maturidade de sua fé,
para ser uma fé firme, que não venha a sucumbir e desfalecer nos dias da provação, mas que, pelo contrário, que sua fé possa experimentar as sublimes alegrias e as bênçãos mais seguras, que são as bênçãos espirituais, que o Espírito Santo derrame em nosso coração no momento em que somos angustiados, no momento das tribulações. De maneira que o apóstolo em Romanos 5 diz, porque eu me gloriarei na própria tribulação. Meu irmão, você tem ciência destas bênçãos? Você tem ciência e certeza do perdão de Cristo? De que seus pecados foram perdoados na cruz e que por isto, por você ter sido unido com Ele na morte dele, você também está unido com Ele na ressurreição dele. Uma esperança que vai além do lar terreno, das viagens, dos amigos, dos restaurantes que você deixou de frequentar, do convívio social que você perdeu, do comércio e das visitas comerciais que tem sido privada. Você tem uma esperança nos céus. Meus irmãos, em função de que nós temos vivido? Abacuque diz que nós devemos viver em função do Deus que é a nossa fortaleza, do Deus que é a nossa salvação. Esta é a fé vitoriosa, é a fé cujo objeto é Deus e suas promessas que foram realizadas na obra de Jesus, na cruz e na ressurreição. Esta é a fé que nos guarda nos momentos de adversidade, nos fazendo andar sem vacilar, sem tropeços, como a corça. Essa é a fé que nos faz mais do que vencedores, que nos faz andar altaneiramente. Esta é a fé que o Senhor declarou que deveria, queridos irmãos, encher o coração dos fiéis, conforme está no capítulo 2, verso 4. O justo viverá por sua fé. Finalizando, queridos, neste domingo de Páscoa, que todos nós invoquemos o Senhor Jesus para obter misericórdia por causa dos nossos pecados. E nós suplicamos que Ele nos dê no coração a plena certeza e a plena garantia da vida eterna, para que, conforme está lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, nós sejamos livrados do diabo e do seu mais terrível aguilhão e instrumento de domínio dos homens, que é o temor da morte. Porque se aquele a quem nós servimos e a quem nós estamos unidos como uma só alma, nosso Senhor Jesus venceu a morte, nós não devemos temer a morte.